Existe uma pergunta que assusta muito mais do que dinheiro. Se eu estiver gastando anos da minha vida construindo a coisa errada. Até porque o dinheiro volta. O tempo que não. Depois de eu estudar uma série de livros como Startup Enxuta, Manual do Empreendedor, 0 a 1 do Peter Thiel, eu escolhi uma regra um pouquinho desconfortável de você ouvir. A maioria dos empreendedores não vai falir, não vai fracassar porque ele está com preguiça. A maioria não vai fracassar porque não trabalha o suficiente ou porque não é inteligente o bastante. As pessoas vão fracassar no empreendedorismo exatamente por ficar anos respondendo uma pergunta que ninguém está fazendo. E talvez você esteja fazendo isso exatamente agora. Porque existe uma mentira que todo empreendedor no começo compra. E essa mentira mata mais do que falta de dinheiro para startup. Quase todo empreendedor começa igual. Eu comecei igual e você provavelmente também. Você tem uma ideia genial. Você começa a imaginar o futuro lá na frente. Você começa a ver os clientes entrando, o dinheiro começando a chegar na sua conta, a liberdade que você começa a ter, a empresa crescendo, a sua vida mudando. Você abre o bloco de notas e começa a criar um plano. Você vai atrás do Instagram, você começa a pesquisar nomes, você começa a construir. E parece que você está avançando. Mas existe um problema. Você não sabe se alguém realmente quer aquilo. Eu vim até pro meu quadro para tentar explicar tangivelmente para vocês o que eu quero na verdade dizer. As pessoas na verdade não criam empresas, elas se apaixonam por ideias. E o grande problema quando você se apaixona por uma ideia é que você para de investigar ela e começa a defender. E cara, quando você se apaixona por uma ideia, umas coisas estranhas começam a acontecer. Então eu vou até escrever no quadro para ficar bem tangível aqui, bem visto, para vocês conseguirem entender o que eu tô falando. Basicamente, paixão é completamente igual ou completamente proporcional à cegueira. Então, quanto mais apaixonado você estiver por uma ideia, mais cego você vai ficar. Vou até circular em vermelho. Mais cego você vai ficar. Porque basicamente você vai ignorar as dúvidas, você vai ignorar o cliente, você vai ignorar qualquer coisa para querer comprovar que essa ideia existe. E basicamente, cara, isso acontece em tudo na vida. Desde relacionamentos, desde empreendedorismo, desde política, porque você dá exemplo de relacionamento, quando você ama uma pessoa, você esquece as red flags, né? A famosa, beleza, a pessoa, não, você não vai sair de casa porque vocês viram o filme do Obsessão, por exemplo, que lançou esses dias, e então cheio de red flag lá, mas o cara queria continuar. Então, basicamente, você ignora essas coisas e começa a defender uma ideia que não tem frutos, não tem como você fugir, não tem como, enfim, você começa a defender uma coisa que não tem defesa. E o que eu quero passar nessa parte do vídeo é que o mercado tá cagando litros pela sua ideia, ele tá cagando completamente se você ama de paixão que você criou. Ele quer, na verdade, que você responda uma pergunta e responda ela bem. Se essa solução que você criou, a solução que você criou resolve o problema para alguém. E para quem que resolve esse problema? Se você não consegue resolver essa questão, se você não tem essa resposta na ponta da sua língua, basicamente, a única coisa que você tem é esperança. E esperança, cara, no Brasil não paga boleto nenhum, pelo amor de Deus. E o Steve Blank, essa pessoa aqui de boa família, tem até um livro dele aqui, que é o Manual do Empreendedor, gigante. Ele começou a pesquisar empresas que basicamente faliram. Por que elas faliram? Qual foi o motivo principal dessas empresas terem falido? E, cara, você vai se surpreender, porque não foi tecnologia, não foi dinheiro, falta do próprio dinheiro. Foi uma coisa muito mais simples. Vou até escrever aqui no quadro para vocês verem. Que foi, ninguém queria escrever em vermelho aqui, produto. Elas não queriam o produto. Até caiu aqui meu coisinha aqui. As pessoas não queriam o produto que elas ofereciam. Eu vou deixar até essa frase esperar um pouquinho pra você, porque basicamente, cara, ela destrói tudo que o empreendedor iniciante pensou que sabia no começo. Porque, cara, basicamente, não importa se você tem o melhor site do mundo, não importa se você tem o melhor marketing do mundo, o melhor design que já poderia imaginar. Cara, se você criou uma coisa que ninguém quer usar, não adianta nada. Não tem por que alguém comprar uma coisa que ela não quer. Então, basicamente, é isso. E o Steve Blank, esse maluco aqui, esse malandro, ele criou uma das frases mais importantes do empreendedorismo. Eu vou até apagar aqui e escrever para você essa frase porque ela é muito importante. Minha caneta vermelha até sumiu, então eu vou escrever de preta, vou escrever de azul mesmo. Que é, saia do prédio. Saia do prédio. E o que ele queria dizer com isso? Cara, não importa. Você precisa ter contato com o seu cliente. Não vai dar certo você ficar o dia inteiro programando, você ficar o dia inteiro pensando na sua ideia se você não conversa com o cara que precisa. Então você tem que sair do seu prédio, você tem que fazer ligação, ir no Google Meet, convidar o cara para uma reunião, porque você precisa desse feedback. Você precisa que o cara te entregue alguma coisa, você precisa de informação. Informação é uma das coisas mais primordiais do empreendedorismo. Informação é uma das coisas que você mais precisa. Porque você precisa saber se esse problema realmente existe, se a pessoa tem alguma coisa. E se o problema existe, quais lugares você pode desbravar ele? Se existe esse problema, aonde que é mais premente? Qual que é a coisa mais importante?
Porque você precisa, cara, você precisa sair do prédio. Não adianta. Uma das coisas que ele também falou, que é 5 minutos com o seu cliente, vale muito mais do que você montar um slide gigante. Vale muito mais do que 40, 2 dias, sei lá, um mês montando slide, cara. 5 minutos com o seu cliente. E pode parecer simples, mas, cara, as principais big techs do mundo utilizam essa técnica. E elas lucram bilhões todos os anos só porque elas conversam com o cliente. A Amazon, cara, você acha que a Amazon começa a fazer um e-commerce só de graça? Por que o TikTok tem tudo o que você quer? Porque basicamente eles conversam com seus clientes. Olha, o que você gostaria? E meu cliente entrega o ouro para ele e ele faz. É só isso que faz. Agora vamos fazer um exercício mental aqui nós dois. Então vamos para ver se a gente está na mesma sintonia. Então imagina 2 empreendedores. O primeiro é o cara da produção. Então ele passa um ano, todo esse processo aqui, ele passa um ano criando produto, criando marca, criando empresa, criando site, basicamente criando tudo de uma vez. Agora o segundo empreendedor é o cara mais conversador. Então ele vai atrás de perguntar, ele vai atrás de conversar com clientes. E ele conseguiu juntar uma manada de 50 clientes que ele começou a perguntar. Ele começou a descobrir as suas dores, os padrões que acabam aparecendo, as reclamações dessa galera. E cara, depois do vídeo inteiro, depois de tudo que eu te falei, quem que pode estar mais perto do sucesso? Quem que é a pessoa que está mais próxima de conseguir uma empresa que realmente faça sentido, uma empresa que dá lucro? Cara, ainda tem muita gente que ainda acredita que é o primeiro. Porque o primeiro é o cara que já tem um produto, mas pode ter certeza, cara. Se um dia eu fosse um investidor anjo de alguma empresa, eu investiria nesse segundo. Porque o segundo, ele sabe o que está construindo. Ele sabe como não perder tempo. Porque o cara que tem tudo produzido vai ter que reexcluir. Ele vai ter que excluir tudo que ele produziu em algum momento para revitalizar e criar um produto completamente novo. Ou seja, ele perdeu aquele tempo gigante à toa. Porque o objetivo inicial não é crescer. O objetivo de uma empresa nos seus estados iniciais não é ficar enorme. O objetivo de uma empresa no seu início é basicamente não morrer, é aprender. E cara, eu até voltei aqui pro quadro para falar para vocês. Cara, o que normalmente, quase sempre, ou em todas as vezes, mata uma startup nos seus estágios iniciais, não é aquela coisa da concorrência, não é a falta de dinheiro, não é a falta de gana do fundador. Cara, sempre, mas quase sempre é o ego do cara, é o ego do fundador. Porque, cara, ó, vamos lá, ego mais negócio sempre resulta em morte. Por quê? Porque se você trata seu negócio como se fosse uma esperança, como se fosse uma coisa que é sua, é você vai fazer dar certo, não vai, cara. Você precisa estudar, você precisa aprender os padrões. Por quê? Porque, cara, quando alguém te falar, quando o seu cliente falar que não precisa do seu produto, quando alguém do seu entorno falar que seu produto é meio ruim, você vai se sentir ofendido. E você vai querer entrar na defensiva para defender o seu produto quando não é verdade. Você tem que se apaixonar pelo problema e não pela sua solução. E, cara, e aí que nasce uma verdade brutal. O mercado não recompensa quem tá certo. Ele recompensa quem aprende mais rápido. E eu vou repetir, eu quero que você anote. O mercado não recompensa quem tá certo. Ele recompensa quem aprende mais rápido. Aprender é a palavra-chave de todo esse vídeo. Você precisa conseguir aprender. Você precisa saber aprender e não ficar bitolado numa ideia que você criou na sua cabeça e acha que ela tem que dar certo. Não, você precisa aprender e descobrir qual ideia é melhor. Porque a partir de uma pequena ideia, você pode abrir uma árvore gigante e achar o que realmente faça sentido para essa ideia. Porque tem uma coisa que eu sempre falo, cara. Todas as ideias são boas. Por quê? A partir do primeiro contato com o cliente, você vai perder essa primeira ideia e você vai pensar em uma coisa muito melhor. Então sempre pense naquela sua primeira ideia. Lembre daquela coisa que você pensou lá atrás. Tente usar, sei lá, ir atrás do produto. Tente ir atrás do cliente, porque aí você vai achar o que realmente faz sentido. Enquanto eu li o livro do Peter Thiel, ele fez uma pergunta que me deixou encucado. Para quem não conhece, ele é um dos fundadores do PayPal e fez associação com o Elon Musk, e os dois ficaram multibilionários. Esse cara, teve uma época que num dos livros que eu li dele, que foi o do 0 a 1, ele falou uma coisa muito importante, que é basicamente, cara, qual verdade é importante? Poucas pessoas concordam com você. Porque, pô, vamos olhar aqui. A Uber viu uma coisa que ninguém viu. A Netflix viu uma coisa que ninguém viu, que é o famoso streaming. A Uber viu uma coisa que todo mundo usa nos dias de hoje, que é conseguir sair de casa e ir para qualquer lugar, entrando num carro de um estranho com qualquer segurança. E o Mercado Livre, por exemplo, também viu uma coisa que ninguém viu, que é o mercado, que é o e-commerce no Brasil. Então, essas empresas nasceram de uma coisa que você não percebeu. E, cara, se você olhar, todas as empresas que a gente olha hoje em dia, elas basicamente não começaram procurando startups, elas não começaram procurando uma coisa para crescer muito rápido. Elas começaram observando problemas. Elas começaram observando qual problema era realmente muito importante. Porque, cara,
As empresas, elas nascem de você achar um problema. E quando você acha o problema, é o segredo, achar o problema. Por isso que você precisa sempre conversar com pessoas diferentes, porque você adquire o segredo. E o segredo, quando ninguém conhece, significa uma coisa aqui, ó, uma coisa que ninguém conhece. Então, a partir do momento que você descobre o segredo, você descobre uma oportunidade que ninguém viu, e a oportunidade, quase em todas as vezes, vira uma empresa, e a empresa é lucrativa, porque é um problema premente, um problema que as pessoas realmente querem resolver, e você adquiriu conhecimento sobre ele e conseguiu resolver, tal qual a Airbnb com imóvel, tal qual a Netflix com entretenimento, Uber com transporte e Mercado Livre com o e-commerce. Então, descubra a oportunidade, descubra o problema que ninguém está vendo, e aí você vai conseguir achar a oportunidade perfeita para você crescer como uma empresa. E cara, como lição mais importante desse vídeo inteiro, eu quero que isso fique gravado na sua cabeça, você anote no caderninho. Basicamente, você não vai procurar novas ideias. Esquece isso, você não vai procurar novas ideias. Você vai procurar problemas para resolver, você vai procurar novos problemas, você vai procurar lugares onde ninguém tá olhando. Porque, cara, empresa normalmente vai nascer da curiosidade, vai nascer da investigação, da conversa, de padrões. Porque você, cara, se você olhar no mercado, com toda certeza você vai achar empresas lucrativas muito grandes que nasceram de... A Starbucks, por exemplo, ela nasceu de um cara que tá andando na rua, viu que muitas cafeteiras fechavam de sábado e domingo, e ele descobriu, ó, vou abrir de sábado e domingo, vou fazer uma conversão aqui, vou entrar lá, enfim, e deu certo, virou a Starbucks que é hoje. Então as grandes empresas, elas normalmente nascem desses quatro pilares importantes. E se você quiser empreender amanhã, não começa criando. Começa perguntando sobre os problemas, começa conversando com pessoas, começa observando comportamentos, entendendo as dores dessa pessoa, ouvindo as reclamações. Porque, cara, 100% das vezes, oportunidades vão estar escondidas aonde as pessoas mais reclamam. Talvez seu primeiro negócio morra, talvez o segundo também, talvez até o terceiro, e tudo bem. Porque o primordial parte de você criar seu primeiro negócio não é você ficar o milionário, não é você virar o próximo Elon Musk. O seu primeiro objetivo é fazer você aprender a enxergar clientes, enxergar problemas, enxergar mercados, oportunidades. Porque, cara, fracasso não é você criar uma coisa que não funciona. Fracasso é você ficar anos e anos martelando em uma coisa que você nem sabe se alguém ia realmente querer. E eu queria saber uma coisa, se você fosse criar um negócio, se você fosse criar uma empresa no dia de hoje, qual problema você tentaria resolver? E presta atenção quando eu tô falando de problema, não tô falando de ideia, viu? Então, comenta aqui embaixo que eu vou ler nos comentários, e talvez eu até grave um vídeo analisando cada comentário que vocês coloquem aqui embaixo. Enfim, se você gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like, comenta o que você achou, porque os próximos vídeos aqui vão ser sobre validação de cliente, comentando com o cliente, enfim, vão ser sobre startups, sobre como é que transforma o que você criou em uma coisa que realmente dê frutos. Se você gostou, já se inscreve, já vê esse vídeo aqui, tá falando sobre o sistema, como é que o sistema te mantém pobre. Enfim, até a próxima, valeu!